Olá, minha gente! Sejam bem-vindos a mais um Cafezinho Novo Contexto. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, batendo esse papo, sempre com gente legal de conversar, gente que tem o que apresentar para a gente de conteúdo. E hoje eu recebo aqui no nosso cafezinho o Márcio Gomes. O Márcio Gomes, gente, além de professor de MBA em gerenciamento de projetos, ele é administrador de empresas, ele é presidente do Instituto Americano de Projetos e desenvolve aqui na nossa cidade um papel muito importante na área de gerenciamento de projetos. Seja bem-vindo, Márcio. Hugo, primeiro, muito obrigado pela gentileza, pelo convite. É uma oportunidade sempre, quando temos a condição, né, e a possibilidade de compartilhar boas práticas, falar um pouco dos cases, das iniciativas bem-sucedidas e também daquelas que não tiveram também assim, muito sucesso. E para nós o aprendizado, o conhecimento, ele só tem valor quando é compartilhado com todos. Então por isso eu antecipo os meus agradecimentos ao seu convite. Muito legal. E aqui eu sempre costumo falar, Márcio, a nossa conversa é um pouco informal porque ela é do formato de um cafezinho. A gente vai tomando cafezinho, vai conversando, vai batendo papo. Aí quando a gente vê o cafezinho terminou. Perfeito. Então é sinal que também a conversa terminou, é uma conversa curta, mas porém objetiva. E eu começo já perguntando para você, Márcio, que eu conheci você há alguns anos atrás, desde que eu conheci eu disse, poxa, Márcio tem conteúdo, já trabalhava estrategicamente voltado para projetos. De onde surgiu essa sua vocação, digamos assim, esse seu interesse em gerenciamento de projetos? Bom, na verdade, assim, eu sou um executivo que já estou com 36 anos de carreira. Eu tive a oportunidade ao longo dos últimos anos de passar pela infraestrutura, passar pelo mercado de petróleo, gás, na parte de indústria, energia veicular. Eu tive muitas experiências e em todas elas eu percebia claramente que as companhias por onde eu passei, por onde eu trabalhei, dependiam de projetos para sobreviver. Só que, Hugo, essas organizações elas não tinham um padrão definido. Cada pessoa trabalhava do seu jeito, improvisava com ferramentas, metodologias praticamente não existia. E eu vi ali, há muitos anos atrás, a oportunidade de estudar aquele tema, de entrar um pouco mais pesquisando, como eu falei, estudando o suficiente, e fui atrás de padrões internacionais. Há muitos anos atrás, eu me tornei membro daquela que é considerada a maior comunidade de liderança e gerenciamento de projetos do mundo, que é o PMI, que é o Project Management Institute. A nossa sede fica nos Estados Unidos, na Filadélfia, e através de uma coalizão, né, dos seus membros, nós estamos presentes em mais de 200 países, os nossos padrões, as nossas práticas, nossas abordagens e ferramentas que nós recomendamos são utilizadas amplamente por culturas empresariais e por governos. Então, por exemplo, o Pentágono norte-americano utiliza os padrões que são preconizados pelo PMI. A Petrobras aqui no Brasil, uma importante fábrica de baterias, cujo eu tive o prazer de implantar o seu escritório de projetos, e tantas outras companhias. Sempre que me perguntam, Hugo, qual é o melhor método, qual é a melhor metodologia ou ferramenta, eu sempre respondo que o melhor método é aquele que ajuda a cumprir sua palavra. Porque quem entrega projetos no mundo corporativo não são ferramentas ou metodologias. Quem garante a entrega de um projeto são pessoas. Então eu continuo e continuarei sempre apostando que as pessoas qualificadas, com propósito, com boa formação, né, com boa liderança, ou liderando ou sendo lideradas, estas sim vão entregar valor naquilo que se propõe a fazer. Como você avalia, assim, nos últimos anos, que a gente tem visto um crescimento na profissionalização, na área de projetos, a qualificação tem aumentado. Como é que você avalia na nossa região aqui, que sempre foi reconhecida por uma região de trabalho informal, de qualificação informal? Como é que você avalia essa área de projetos, que é uma área que requer qualificação, né? Sim. Bom, em primeiro lugar, para as pessoas que acompanham esse bate-papo, esse podcast, é muito importante a gente definir o que é projeto. Abre aspas. Segundo o PMI, projetos é um esforço, ou projeto é um esforço temporário empregado para construir um produto, um serviço ou um resultado único. Fecha aspas. Esta é a melhor definição do que é um projeto. Nós do PMI
preconizamos que esta definição que eu acabei de falar é uma das melhores. Porque você já percebeu, Hugo, que as pessoas sempre falam, mas eu tenho um projeto 2025, eu tenho um projeto da minha vida para isso ou para aquilo. Projetos são pronunciados aleatoriamente, quando a maioria dessas pessoas, isso não é um crime. Nós dissemos, nós costumamos falar que isso é baixa maturidade técnica, ou seja, as pessoas não dominam métricas, ferramentas. Não por acaso, Hugo, nos próximos anos, um levantamento nosso aponta que somente aqui no Brasil 2,7 milhões de vagas serão geradas e que são oportunidades para pessoas que dominam métricas, metodologias e ferramentas de gerenciamento de projetos. No mundo inteiro, até 2027, serão necessárias 27 milhões de pessoas profissionais com essas habilidades. E aí cabe às universidades, às escolas de negócios, nós mesmos do PMI, eu respondo atualmente como presidente do PMI para o Chapter Paraíba, para o capítulo do estado da Paraíba, e sou membro da comunidade internacional. Sou voluntário em alguns projetos nas mais diversas frentes, e o nosso trabalho voluntário dentro do Instituto, sobretudo, é difundir essas boas práticas para que cheguem nas companhias que as pessoas trabalham, para que elas tenham novas habilidades, para que elas tenham um power skills, ou seja, a gente não está mais focado somente nas suas habilidades comportamentais, conhecidas também como soft skills, ou com as suas habilidades técnicas, chamadas de hard skills. Nós estamos difundindo fortemente o novo conceito de power skills, ou seja, você permitir aos profissionais, primeiro, que eles tenham atitudes, que eles tenham propósito, que eles tenham, de alguma maneira, encorajamento para poder dar um passo à frente, assumir riscos, porque essas habilidades e essas oportunidades, eu falava 20 anos atrás para outras pessoas de uma outra geração que elas precisavam continuar estudando. Não por acaso, eu, um jovem executivo ainda de 5.0, com 36 anos de carreira, eu não posso, por exemplo, Hugo, parar de estudar. Sim. Eu sou especialista em gerenciamento de riscos, eu sou especialista em gerenciamento de megaprojetos, eu dou aulas aqui no Brasil em 13 universidades, eu estou envolvido em vários trabalhos, no primeiro, no segundo e no terceiro setor. E eu não posso parar de me qualificar. Se eu parar de me qualificar, fatalmente eu estarei fora do mercado. Assim é para você, assim é para as pessoas que nos acompanham. Se você imaginar que simplesmente porque conseguiu um título de doutor, uma certificação internacional, um mestrado e achar que isso é o fim, você está enganado. E aí eu tenho uma notícia muito ruim para quem nos acompanha, né? Para você ficar parado, para você ficar para trás, basta você ficar parado. E uma dessas maneiras é você parar de estudar, é você parar de experimentar. A cada 2 anos, pessoas como nós são obrigadas a buscar uma nova qualificação, uma nova ferramenta, uma nova abordagem. Para quê? Para que a gente se mantenha competitivo. Olha só o que nós estamos fazendo aqui no seu cafezinho. Você está gravando um podcast que você daqui a pouco vai publicar dentro dos seus padrões e vai chegar esta mensagem, esta conversa para milhares de pessoas que acompanham você. No passado não tão distante, muito provavelmente nós estaríamos no estúdio de TV, todo padronizado, dentro de modelos muito mais formais. A gente está aqui de maneira descontraída, conversando, que hoje que isso é a tendência. E isso é um modelo novo de se comunicar. Então imagina como será, por exemplo, o jornalismo que já é agora, daqui a mais 5 anos e daqui a mais 7. Então o que eu venho defendendo, Hugo, que essas oportunidades que as pessoas têm e que elas podem perseguir, passa por um processo de transformação até que elas entendam que de tempos em tempos elas têm que se qualificar. E aquelas que estão, por exemplo, entrando na universidade, é muito importante que essas pessoas minimamente tenham a convicção do que irão fazer. Eu, sinceramente, para quem nos acompanha, não sei qual será a sua formação, se você que está aí na sua universidade, na sua faculdade. Mas uma coisa eu tenho certeza, você vai trabalhar com projetos. Aí, o recado tá dado por Márcio. Márcio, você falou muito sobre a importância de não parar de se qualificar. A gente vê hoje também uma geração nova, essa geração que tem já dos 15 aos 25 anos, é uma geração que as pessoas chamam de nem, que nem trabalham, que nem estudam.
Ao que você atribui, assim, essa falta de interesse em se qualificar, em continuar avançando na carreira profissional? Eu confesso a você, Hugo, que eu tenho alguns artigos publicados por algumas revistas, e um dos primeiros artigos que eu escrevi no ano de 2006, eu já falava sobre o conflito de gerações no ambiente corporativo. Dali eu já estava falando da postura de membros da geração X, dos baby boomers, e também da geração Y. Isso em 2006. De lá para cá, a gente já escuta falar da geração Z, dos millennials e de tantas Isso. outras. Mas aqui para nós, tirando um pouquinho, abre aspas, essa modinha de gerações, eu no meu caso, que sou uma geração X em transição, mas eu tenho uma pele de Y, eu sou muito inquieto com projetos, mas eu fui daquelas pessoas que assistiu He-Man na década de 80. Ou seja, eu vi, provavelmente seus pais também viram, a hiperinflação aqui no Brasil. Eu, que, modéstia à parte, fui um adolescente de classe média, que estudei em colégio pago, eu vi a dificuldade que os meus pais tiveram naquela transição, cruzado, cruzeiro, Sim. cruzado novo. Foram tantas mudanças que a gente lembra como foi duro criar filhos naquela época. Essa geração depois daquela, ou seja, depois da minha, dos meus filhos, eles já tiveram acesso a algo que eu não tive. Eu sou da era do pré-fax. Eu comecei a minha carreira em São Paulo, em janeiro de 1989, numa das maiores empresas de terraplenagem daquele estado, e passei por muitas coisas. Então eu vi o fax chegar no Brasil, eu vi a internet de escada chegar no Brasil, eu vi a internet mais rápida, tal qual nós conhecemos. E essa geração que está aí, com todo respeito, foi uma geração que, primeiro, é uma avaliação minha, é uma geração que não veste a camisa de ninguém, é uma geração que é movida por desafios. Se você não desafiá-las, eu garanto, eles vão embora. É uma geração que, se não participar da construção de um produto, eles vão embora. E não adianta mais a gente ficar falando, mas será que eu consigo achar um bom profissional para aquele departamento que vista a minha camisa? Esqueça isso. Ninguém veste mais a camisa de ninguém. A mesma facilidade que essas pessoas da geração neném, eles têm para vestir uma camisa, eles têm para tirar. E o que eu falo para os meus colegas, empresários, executivos que trabalham comigo? Eu falo, olha só, fazendo uma analogia, não queira colocar na cabeça dessas pessoas que elas vistam a camisa da sua empresa. Prefiram que elas façam com que a marca da tua empresa seja como uma fragrância de um perfume raro. Porque muitas vezes, quando você passa um bom perfume na pele, você pode tomar banhos, você pode pôr uma roupa e tirar, e eu garanto que a fragrância ainda fica na sua pele. Então, para que isso aconteça, é preciso um conjunto de fatores acontecerem. Primeiro, a empresa respeitar a diversidade, a empresa respeitar a pessoa enquanto indivíduo, a empresa honrar com seus compromissos, e do outro lado, a mesma coisa. Essa geração entender que ali, naquele local de trabalho, não é uma extensão da sua casa. Aquilo ali tem uma cultura, aquilo tem regras, você tem metas para cumprir. Porque hoje, e eu falo isso há muitos anos, é muito interessante, eu sempre falei, com todo respeito à opinião das pessoas, Hugo, não existe amor entre CPF e CNPJ. Sim. Quem achar que isso é verdade, desculpa, quem nos acompanha está completamente enganado. Né? Não existe, nunca existiu. O que existe são necessidades de quem contrata e de quem está prestando o serviço. Eu conheci executivos que trabalharam comigo em São Paulo, que se pudessem, levaria até a mesa do trabalho para casa, porque no pescoço deles estava escrito diretor de qualquer coisa no crachá, gerente de qualquer coisa. E eles, infelizmente, descobriam isso da pior forma quando eram demitidos. Então eu, um geração X em transição, administrador de empresas, especialista em projetos, eu vi, experimentei uma carreira que eu fui galgando oportunidades, passei por muitas culturas empresariais diferentes para poder montar a minha opinião. E eu vi de perto colegas com 24 anos, 23, 20, 25 anos, quase próximos de se aposentarem, serem demitidos. E aí eu pergunto a você, onde estava o amor da empresa quando demitiram essas pessoas, depois de 25 anos, 3 semanas e uma linda manhã de sol? Isso é utopia. As empresas hoje em dia, Hugo, elas precisam do trabalho das pessoas, do seu talento, da sua capacidade de criar e da sua capacidade de liderar. Fora isso é utopia. Então essa geração, se ela não acordar rapidamente, ficarão para trás, ficarão em casa
enchendo a paciência do pai e da mãe. Essas pessoas, algumas, para não dizer a maioria, que querem mudar o mundo em 6 meses e pensam que vão ficar milionárias em 2 anos, pode ter certeza que a maioria delas sequer forra sua cama e male lava suas cuecas no banho. É uma geração diferente. Mas mudando agora um pouquinho de assunto, para quem não sabe, o Márcio ele foi responsável pelo é, gerenciamento de projetos do São João de Caruaru do ano de 2024. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência, como foi e os novos desafios também para esse ano de 2025. Bom, primeiro, para mim, todo o mérito dos resultados desse projeto, que é um mega projeto considerado hoje, foi considerado em 2024 o maior projeto de entretenimento do mundo, 6 vezes praticamente maior do que o Rock in Rio na edição 2024. E o mérito de tudo isso pode ter certeza que é do prefeito Rodrigo Pinheiro. Eu tenho muita honra de trabalhar hoje no time do Rodrigo, ao lado de tantos colegas, assim como o Erlon Cavalcante, né, o líder do projeto, Pedro, que é um colega que hoje lidera a Secretaria de Projetos Estratégicos, mas para mim, abrindo um parêntese aqui, a grande sacada foi do prefeito Rodrigo, né? O Rodrigo me convidou para fazer parte do time dele. Eu entrei no momento que a maturidade da prefeitura ainda era baixa, com o gerenciamento de projetos, e em conversa com o prefeito, né, eu sugeri para ele, e ele de bate-pronto, ele aprovou, criar a primeira academia de gerenciamento de projetos de uma prefeitura na região norte e nordeste do país. Só existem 5 apenas no Brasil, bem-sucedidas, que tiveram começo, meio e fim. A nossa está em andamento e crescendo. E foi uma experiência formidável. Você imaginar que, pela primeira vez na história desta cidade, um programa com a dimensão do São João de Caruaru, ele foi introduzido para entregar nesse programa padrões internacionais, se tinha declaração de escopo, tinha termo de abertura, fizemos gerenciamento de riscos. Toda semana, durante a execução do projeto São João, o prefeito e alguns secretários recebiam reportes do andamento das entregas, os riscos que eram apontados. Então, essa foi a nossa contribuição, está sendo a nossa contribuição. Este ano, o prefeito me convidou para compor a nova Secretaria de Projetos Estratégicos, né, chamada CEP, que é liderado pelo meu amigo Pedro Cavalcante, homem da minha mais absoluta admiração e confiança, um excepcional técnico e que vem, na verdade, nos apoiando, Hugo, a introduzir esses padrões, a ampliar o conhecimento. Então, ano passado, eu fiz uma visita técnica com alguns secretários no governo de Goiás. Eu tenho amigos lá no governo de Goiás que tem 14 PMOs, 14 escritórios de projetos, e que transformou o estado de Goiás liderado por um governador, né, o governador Ronaldo Caiado, que é médico, um senhor de mais de 70 anos, e que se pegou com padrões, se pegou com boas práticas, trouxe executivos do mercado para poder entregar uma transformação em estado como um todo. E os meus colegas secretários, que estiveram lá comigo, voltaram encantados, porque viram a importância de você ter um método, de você ter uma boa ferramenta, de você ter pessoas ali qualificadas para isso. Então, essa experiência bem-sucedida do São João de Caruaru será continuada agora em 2025, sendo liderado pelo prefeito Rodrigo, pelo meu amigo Erlon Cavalcante, a pessoa cuja eu tenho uma sinergia fantástica, que compartilhou muitos momentos bons, muitos momentos difíceis nessas experiências, porque faz parte, mas no final, o mais importante foi o resultado. Foi a gente ter sido reconhecido, né, como uma prefeitura que entregou um valor para quase 4 milhões de pessoas, num cronograma de 72 dias de entretenimento, atingindo 27 polos simultaneamente, gerando quase 17 mil postos de trabalho, trazendo 688 milhões de reais para o município, entre tantos outros benefícios. Eu diria que o prefeito Rodrigo, para mim, né, ele não é apenas um bom político, ele é um gerente de projetos, mas um excepcional gestor de pessoas. Tá aí, gente, o recado que Márcio está dando para a gente a respeito desse gerenciamento de projetos aplicado à gestão pública. Que eu faço essa pergunta assim para a gente ir encerrando a nossa conversa. Qual foi o desafio que você teve
nessa questão da gestão pública, que normalmente é muito mais cômodo na iniciativa privada, porque existe já um ordenamento, você não lida tanto com a Sim. política. Na gestão pública, qual é o desafio da implementação do gerenciamento de projeto? De verdade, para mim, eu coloco como principal fator a postura do patrocinador. Para minha sorte, no caso de Caruaru, foi determinante a postura do prefeito. A postura de qualquer patrocinador, ele transforma esse projeto em um sucesso ou em um fracasso. Porque quem entrega resultados não são métodos. Quem entrega resultado, Hugo, são pessoas. Mas se você não tem uma boa liderança, se você não tem uma pessoa firme com coragem de mudar, de transformar, mas sobretudo de cobrar. E eu fico muito feliz em ter encontrado na pessoa do Rodrigo. Eu não conheci o Rodrigo antes dessa experiência, a gente se via em algum outro evento, mas o Rodrigo ele percebeu o valor que o gerenciamento de projetos tem. Falando especificamente, né, respondendo a sua pergunta, o principal desafio foi mostrar para os meus pares, para os meus colegas da gestão, o valor que isso tem. Às vezes isso não era um crime, né? As pessoas não entendem muito bem. Às vezes não entendiam nem alguns termos técnicos que eu pronunciava. E claro, não era um crime alguns colegas não saberem disso, porque há muitos anos eu não sabia, mas eu tive que estudar para isso. A minha pergunta, e uma pergunta que o prefeito fez na minha apresentação, foi se os colegas queriam aprender. E aí todos foram unânimes em dizer, não, eu também preciso conhecer. Porque esse conhecimento nunca será somente da prefeitura. Em primeiro lugar, o conhecimento é nosso. Hoje, nós estamos, no meu caso, eu estou também no governo. Amanhã eu posso estar na NASA, na padaria do seu Joaquim Português, eu levo conhecimento comigo. Mas enquanto eu estiver trabalhando com esse time, eu tenho que aplicar, eu tenho que introduzir o meu conhecimento dentro dos projetos que eu estou envolvido. Então, Hugo, assim, essa experiência que nós estamos tendo está sendo uma experiência muito bem sucedida, porque nós temos pessoas realmente engajadas com um propósito maior, pensando no futuro não tão distante, mas agindo no presente. Então, para nós, isso faz toda a diferença para a gente poder entregar projetos melhores para as pessoas, repito, através de um jovem político, que eu sempre acho, quando eu estou com eles, você é um gerente de projetos. Você não sabia, mas eu estou atestando que você é um bom gerente de projetos. Essa pessoa é o Rodrigo, um cara que eu gosto demais. Gente, eu ficava aqui conversando com ele durante muitas horas, mas o nosso tempo é curto. Eu queria agradecer, Márcio, a tua presença, agradecer a você também que assistiu até agora esse episódio. E se você assistiu até aqui, não deixa de dar o seu like, não deixa de deixar o seu comentário, não deixa de compartilhar essa conversa com outras pessoas, porque é assim que a gente vai difundindo o conhecimento, é assim que a gente vai expandindo o conhecimento. Então eu queria te agradecer, Márcio, mais uma vez por estar aqui. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade, a agenda é um grande desafio para nós, parabéns pela iniciativa, seu conteúdo é muito bacana, antes mesmo de estarmos aqui, quando eu estou viajando, eu sempre olho os WhatsApps que você manda, então parabéns a você, parabéns às pessoas que consomem o seu conteúdo, um conteúdo de qualidade, e a você que nos acompanha, também agradeço pela oportunidade de me conectar a vocês através desse podcast e dizendo a vocês, não parem de estudar, entendam que o melhor projeto da sua vida será sempre o próximo, você que não sabe ainda, entenda, você é o seu melhor produto, então aprenda a vender o seu serviço com qualidade, entenda que você precisa planejar onde você quer estar daqui a 3 ou 5 anos. E a vida, para mim, Hugo, é um projeto. Então a gente precisa, de alguma forma, entender que em algum momento ele é cheio de fases, que tem riscos, custo e que tem incertezas. Então, se você minimamente colocar um padrão desse, tenho certeza que vai ser melhor do que você usar somente e tão somente a intuição. Muito obrigado. Obrigado, gente. Forte abraço.